Muito bom dia, meu povo. Iniciando a semana com chave de ouro. Teremos a honra de receber no nosso Instagram, Última Rácio, o nosso querido amigo Giovanni Spinelli, diretamente da Itália, para debater e falar de um assunto não tão agradável assim, mas que precisa ser debatido e tratado por especialistas de peso, como é o nosso amigo Giovanni, com larga experiência em conflitos internacionais. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel PMDF Luciano Loyola, também doutor em Direito, e é uma honra estar aqui nesta segunda-feira para receber o nosso convidado do dia. Agradecer imensamente a nossa audiência, lembrando que assim que se der o encerramento da nossa live, ela ficará ad eterno disponibilizado no nosso IGTV do Instagram Última Rácio e também disponibilizado no canal da editora Última Rácio no YouTube. Já aproveito e convido para aqueles que ainda não nos seguem para nos seguir no Instagram e também no canal da editora. Nós temos lá mais de 100 lives que tivemos oportunidade de realizar nesse período de pandemia, todas relacionadas às ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas. Então agradeço imensamente a presença de todos. Convite para o nosso amigo Giovanni Spinelli, para que ele possa se juntar a nós, iniciarmos aqui a nossa fala, a nossa conversa sobre o conflito Rússia e Ucrânia e o seu impacto na comunidade internacional. Muito bom dia, meu amigo Giovanni Spinelli. Satisfação imensa, Tudo bem? uma honra tê-lo mais uma Bom vez, dia a a todos. terceira vez aqui no Instagram, Última Rácio. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Estava falando aqui da honra que é ter um analista do seu Naime aqui no Instagram. Semana passada esteve no programa da Jovem Pan News e participando aí de uma série de entrevistas, debates para uma série de emissoras nacionais, italianas e europeias. E é uma honra, né, ser seu amigo e poder compartilhar nessa uma hora de Instagram para que a gente possa falar dessa temática, uma triste realidade que se abateu na nossa sociedade, uma sociedade que, infelizmente, pelo menos o senso comum, né, a maioria da população, eu sei que especialistas como você nunca se viu longe dessas situações de guerra, afinal, elas ocorrem com frequência em alguns países e nem sempre isso é levado à mídia, mas esse conflito, de fato, ele é um conflito que mexeu com toda a sociedade do nosso planeta. E hoje convidei você para que a gente possa fazer um bate-papo aqui entre dois amigos, entre colegas, para que a gente possa passar para o nosso público uma visão de quem está de fora, uma visão como a sua, com larga experiência. Eu vou ler aqui muito rapidamente o seu currículo. O Giovanni Piero Spinelli é ex-paraquedista da Brigada Folgore do Exército Italiano, serviu como SDOT contratado em países de alto risco no Oriente Médio, África, América Latina, Europa. É especialista em inteligência, antiterrorismo, contra-terrorismo e operações especiais. É consultor independente da OTAN e administrador da STAM, da Inglaterra. Inclusive, eu já peço para aqueles que não conhecem o Instagram da STAM, que já acessem, já passem a seguir e passarão a obter uma série de informações muito interessantes sobre esse nosso universo que é das ciências policiais e da segurança de maneira mais ampla. Giovanni, a palavra é sua. Muito bom. Bom dia, meu amigo. Bom dia a vocês todos. Como posso falar? Esse conflito que a Europa está vivendo de muito próximo, de muito perto, mas é um conflito que tem um interesse internacional, porque claramente as consequências desse confronto são consequências que vão atingir todos os países, que mais que menos, a economia, mas também o aspecto geopolítico
internacional atualmente em grande risco. Claramente não vamos a ser hipócrita, como se fala, vamos a ser bem francos. Esse é um conflito que nasceu já há muito tempo atrás. Já o 2010, os Estados Unidos, principalmente o país da OTAN, começaram a preparar a Ucrânia e outros países do leste da Europa, aquele que poderia ser já, a nível de previsão daquela época, uma possível invasão da parte da Rússia, um possível confronto. O 2014, principalmente a comunidade da inteligência da OTAN, não posso entrar no específico disso, para claros motivos, começaram a construir dentro da Ucrânia, e não só na Ucrânia, em vários países de lá, aquele que são as estruturas que antigamente eram presentes em toda a OTAN durante a Guerra Fria, que são as estruturas TB-Aind. As estruturas TB-Aind eram estrutura interna aos países que tinham como objetivo a organização da guerrilha no caso de uma invasão soviética durante a Guerra Fria. Eram presentes em todos os países da OTAN. Na Itália se chamava Organização Gladio. Em outros lugares tinha um nome diferente, mas a qualidade e a estrutura era a mesma. Então começou esse processo. Os ucranianos receberam assessoria de altíssimo padrão, treinamento de altíssimo padrão, como também os vários países da OTAN. Vou precisar que a Ucrânia não é um país da OTAN, mas é um país amigo dos Estados Unidos, como poderia ser também o Brasil, um exemplo. O que aconteceu? Explodiu aquela crise no Donbas, na região de Lugansk, na região, aquela que já se chama de Donbas, Donetsk e Lugansk, com a invasão praticamente o que aconteceu? Aqueles são regiões de população filorussas, que falam perfeitamente russos, porém se sentem mais próximo à Rússia que à Ucrânia. Claramente só cidadão ucraniano, território ucraniano. A Rússia financiou essa atividade de separatismo, essas rebeliões da parte dessas regiões, e tive aquele confronto, aquele conflito que de 2014 chegou até hoje, com um total de 14 mil mortos entre as forças ucranianas e essas regiões russófonas, como se chama, de origem russas, que queriam mais ser com a Rússia que com a Ucrânia. Os russos depois invadiram a Crimeia e de ali começou aquela que é a situação que levou à situação de hoje. Hoje vou ser bem franco com vocês, claramente sem entrar muito no específico, porque não posso, tenho vínculo praticamente ligado ao sigilo. Exato. Mas a situação está muito, muito, muito complicada. É uma situação complexa, é uma situação que se não é rapidamente solucionada, poderia levar a um confronto com outros atores, entre eles também atores da OTAN. E não vamos torcer porque isso não acontece. A OTAN até hoje tive um comportamento muito estável, não deixou se fazer arrastar no confronto. Claramente, a OTAN está suportando a Ucrânia, com aquela atividade de assistência militar informativa e com armamento. Por quê? Porque o objetivo russo não é só a Ucrânia. Vamos ser muito objetivos. O objetivo russo é impedir como fala, que a OTAN possa envolver outros países, mas não vamos ser também bem honestos. Nos países do oeste da Europa não existe, tem países que entraram na OTAN,
como a Polônia, como a República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Romênia, Moldávia, os países do oeste da Europa, o país da área báltica, como Lituânia, Letônia, Estônia. Mas em nenhum desses países existe defesa nuclear. Então, o medo da Rússia é um medo sem justificativa. Se nós pensarmos o contrário, que na região de Kaliningrad, que é uma pequena região entre os países bálticos e a Polônia, os russos têm posicionados aquelas plataformas de mísseis hipersônicos Iskander, que em uma hora possam alcançar Berlim. Em uma hora, são foguetes hipersônicos convencionais, mas possam ser armados também de testadas atômica, nuclear. Porém, é muito mais perigosa a posição dele que a posição da OTAN. Porque únicos lugares na Europa onde a OTAN tem uma defesa atômica são a Inglaterra, França e a Itália. Na Itália, defesa atômica na Itália não é nem de propriedade da Itália, mas de propriedade dos Estados Unidos. Giovanni, Como na Alemanha. Também na Alemanha, os mísseis nucleares da Alemanha não é propriedade da Alemanha, mas só propriedade das bases americanas. Então, a preocupação, somos mais nós preocupados que os russos, porque os russos têm bateria atômica pronto em uma hora alcançar qualquer tipo de país da Europa. Giovanni, me permita um ponto de situação na sua fala até aqui, e eu gostaria de frisar essa questão, que é importante a gente deixar em larga consideração o fato que esse conflito entre Rússia, né, esse incidente entre a Rússia e a Ucrânia, é um fato que ele já vem sendo gestado há anos, por que não dizer até décadas, né? Então, quem acompanha, né, esses conflitos internacionais sabe que não foi de uma hora para outra. Havia toda uma evolução no sentido de que isso ocorresse. Inclusive, os Estados Unidos já vinham alertando os seus cidadãos a se retirarem, né? E o que a gente percebeu na mídia é que até os ucranianos, eles, assim como todo mundo, não estava muito crente dessa informação norte-americana, né? Mas a gente sabe que o serviço de informação norte-americano já sinalizava a esse respeito. Então é importante esse ponto de situação, né? Porque para que a gente possa compreender esse conflito é preciso a gente se antecipar no tempo e realizar uma análise, né? Do que ocorre naquela região. Uma outra situação que eu gostaria de indagá-lo, né? E, obviamente, fique muito à vontade em virtude da a sua função de consultor, embora independente da OTAN, a respeito de que você até passou informações de países que possuem armamento nuclear para emprego em defesa. E aí eu te perguntaria, e fique muito à vontade para responder, você crê que, de fato, a Ucrânia ela se desarmou nesse sentido, ou que talvez outros países naquela região tenham, de forma velada, armamento nuclear que possa ser empregado nesse incidente? Não. A Ucrânia atualmente não tem defesa nuclear. Ele não é presente em território ucraniano, como em nenhum país do oeste da Europa, plataforma para lançamento de armas nucleares. Por quê? Quando nós estamos falando de foguete ou de míssil praticamente nuclear, estamos falando de estrutura tecnológica que não possam ser deslocados em qualquer lugar. Existe um lugar certo para o armazenamento desse tipo de armamento, que é algo de muito complexo. Também porque nós vamos calcular, podemos calcular isso. A Rússia
só Rússia e Estados Unidos tem aquele conceito de tríade. Que significa de tríade? De possibilidade de lançar foguetes atômicos, bombas atômicas, de avião, de plataformas terrestres e de plataformas marinas ou submarinas, entendeu? Então, tirando isso, atualmente eu confirmo que não existe em nenhum país do oeste da Europa, da OTAN, claramente, bases com capacidade de lançamento de foguete com testado nuclear. Isso aqui a gente garante 100%. Os países que têm possibilidade e capacidade para o lançamento de caráter atômico, claramente tem países que têm autonomia nisso, como um exemplo, a França, a Inglaterra, que são donos de plataforma de arma nuclear. A Itália não é dona, mas as bases americanas na Itália, de Aviano e Guidi, têm possibilidade de... tem bomba atômica. Lá tem, entendeu? A Alemanha tem base na Alemanha, onde tem possibilidade de lançamento de bomba atômica, mas não são de propriedade, não são de propriedade dos Estados Unidos. Porém, excluo 100% aquela informação onde falaram que na Ucrânia tive a presença de arma nuclear ou de praticamente de laboratório pela produção de arma química. Principalmente sobre esses problemas, tive uma informação de hoje, que foi divulgada também no Washington Post, da possibilidade que a Rússia utilizaria um gás, uma arma química muito, muito particular, que se chama que são bomba com um vetor nervínico químico chamado Novichok, que é um gás que foi inventado pela Rússia, que a Rússia experimentou também em operações altamente extraordinárias, como o assassinato de alguns opositor político, ex-agente do Defector, como se chama, agente da inteligência russa na Inglaterra e em outros lugares, e que hoje representa uma ameaça. Por quê? Eu vou ser bem franco, eu excluo o utilizo de uma arma nuclear. Por quê? O ataque nuclear é um ataque. A arma nuclear normalmente nasceu como instrumento de diplomacia. Vamos falar bem claro. Porque um país sabe que se solta uma bomba atômica, também de pequeno porte, uma bomba atômica tática de 10 quilotons, ok? Claramente, a bomba atômica é uma arma que é muito difícil o contenimento, seja geográfico que temporal. Então, uma vez que é lançada, não é como arma convencional que se pode planejar e se pode conter as ações explodentes. Dano colateral, né? Exatamente. É de difícil controle, seja a nível geográfico que a nível temporal, principalmente. Porém, o lançamento de uma arma atômica impõe uma resposta atômica. E nenhum país hoje na face da Terra tem capacidade de defesa atômica para poder interceptar vários lançamentos. Vamos ser francos. Você pode interceptar 2, 3, 5, mas se feito um grande lançamento de foguetes atômicos, nem os Estados Unidos, nenhum país do mundo tem essa capacidade. Alguém vai atingir o território. Então, isso leva à destruição total dos oponentes. E não é politicamente interessante. As coisas que poderiam ser usadas, com certeza, só o armamento químico, com esse novo vector altamente tóxico, mortal, é uma forma de sarin, praticamente de gás nervino, chamado Novichok, que é de produção exclusiva da Rússia. A Rússia, em 2017, se comprometeu a destruir a destruir esse tipo de agressivo químico, mas até hoje uma pequena parte ela deixou para uma defesa interna. Então isso seria
algo que ela poderia usar exclusivamente no momento que o confronto com a Ucrânia se transforma em uma ação de insurgência da parte das forças ucranianas. Praticamente, quando os combates vai ser a ser articulado na área urbana, que é prevista uma grande perda da parte dos russos. Vocês imaginam que até hoje, oficialmente, os russos perderam mês a menos, os números certos ainda não são calculados, mas não mais nem menos de 10 mil homens. Então, um número violento. Se nós Giovanni, pensarmos... e ontem nós Sim. tivemos o quarto general russo a tombar, né? Embora um era Não, checheno, né? E 3 russos, né? não, foram, até ontem foram 7. Ah, O último, 7? 7. O último que foi matado ontem foi o vice-almirante da Armada do Mar Negro. Rapaz. Claramente, coronel, não vamos assim, esconder atrás de um dedo. Existe uma assessoria bem estruturada. Não vou entrar no específico. Ok. Ô, Giovanni, Porque... nesse sentido, você acha que Putin foi surpreendido com o poder de resposta? E aí você falou também, embora a Ucrânia não seja membro da OTAN, mas recebia treinamento, né? Então, você acha que... E aí a gente já está passando aí mais de um mês, né, de conflito. Eu creio que Putin não esperava essa reação. Inclusive, a Bolsa de Valores hoje russa reabre hoje depois de quase um mês, né, para fechar. Você acredita que o Putin ele já contava com essa resistência ucraniana? E também, você acredita que essas medidas econômicas que estão sendo impostas, não só pelos Estados Unidos, como também pela União Europeia, estão de fato impactando o governo russo? Primeiramente, eu vou falar de jeito bem claro. Eu fiquei muito impressionado para essa decisão do Putin de uma invasão militar. Não vou esconder, muitos analistas se perguntam o porquê dessa decisão altamente de amadorismo. Por quê? Hoje a Rússia tem um sistema, a comunidade de inteligência russa, que seja o SBUR, que é o antigo o Serviço de Inteligência do Exterior, que seja o FSB para a segurança interna, que seja o GRU pela inteligência militar, são estruturas de inteligência muito articuladas, muito refinadas, que vendam experiências de grande atividade. Então, eu claramente fiquei maravilhado, porque eu teria esperado uma ação do Putin, uma ação mais baseada sobre a desarticulação política, trâmite de uma atividade de tipo clandestino, de tipo não oficial, baseada sobre a ingerência ou atividade da parte da inteligência russa no governo ucraniano. Por quê? Porque claramente, no momento que é descoberto esse tipo de ação, pode ser negada. Claramente pode ser negado, o país pode negar o envolvimento e alcançar o objetivo tranquilamente. Mas uma invasão militar com um posicionamento de 200 mil soldados, com uma despesa econômica violenta e com um resultado até hoje, francamente, pouco interessante, claramente essa decisão me surpreendeu muito, entendeu? Claramente o Putin acha que subestimou esse tipo de atividade, subestimou porque eu acredito que ele achava que em 2, 3 dias, no máximo uma semana, Kiev teria caído, com o assédio de Kiev, teriam tomado o país. Até hoje, tomaram muitas pouca área, entendeu? Hoje, nesse momento, está estando bombardeando Mariupol e Odessa de jeito violentíssimo, violentíssimo.
Mas, no final, se a gente faz um cálculo geral, ele tinha muita perda para só 3 semanas de combate. Eu acho que foi muito subestimado, mas foi principalmente, eu acredito que o Putin subestimou a resposta da OTAN e da União Europeia. O Putin fez um grande erro de cálculo. Com essa invasão, não fez outro que colar novamente muito forte uma aliança entre os países da OTAN e da União Europeia. Por quê? Até quando o combate é longe, até quando o combate no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia, tudo bem, os países têm interesse, porque tem interesse de caráter econômico nesses países, geográfico, tudo bem. Mas quando um ataque é feito dentro do coração da Europa, claramente os países avaliam a possibilidade que um ataque possa ter uma extensão. E nós sabemos muito bem que as 2 maiores guerras mundiais foram feitas na Europa. Não foram feitas na Ásia, não foram feitas nos Estados Unidos, foram no coração da Europa. Porém, isso criou como eu falo, deu uma acordada aos países da OTAN e principalmente da União Europeia. Falando das sanções, eu vou ser muito bem claro. Acredito que nessa prima fase não vai ter um efeito extremamente violento. Porque as sanções econômicas, você consegue ter, como fala, efeito depois de um tempo, ok? Claramente, não sei quanto os oligarcos, as pessoas poderosas foram alvejadas, porque você pode alvejar o dinheiro que você consegue ver. Tudo aquele que é submerso naquelas caixas, como fala, naquelas caixas chinesas, você nunca vai conseguir alcançar. Depois não vamos falar que a Rússia tinha previsto isso, porém ele pagou já na dívida pública que ele tinha de 600 bilhões de dólar imediatamente. Então, se colocou em uma posição de grande segurança econômica. Acredito que, como eu falo, no tempo perto, isso não vai dar uma grande... Quem vai pagar esse custo, infelizmente, vai ser o povo, não os grandes oligarcas. Pode ser que em um longo tempo, em um longo período, pode ter um resultado mais forte. Mas agora, não acredito vai ter o resultado que a política espera. Giovanni, pensando, levando em consideração isso que você mencionou e o que a gente tem ouvido de diversos especialistas que, de fato, não entendem muito bem os motivos, né, que levaram Putin a iniciar essa guerra da forma que iniciou, né? Você até mencionou de forma muito razoável, né? Que haviam outras possibilidades de ataques, né? E tentativas de derrubada do governo ucraniano. Inclusive, logo no início, né? Na primeira semana, ele já tentou fomentar grupos militares, né? E a sociedade que talvez com a falsa compreensão de que o povo talvez se voltaria contra a Zelensky, né? E a gente pode falar um pouco mais à frente também, né? Da figura que o presidente, né? O Zelensky, que obviamente também eu acho que Putin não contava com a astúcia e com a desenvoltura dele no cenário internacional, né? Então, levando em consideração essa atitude talvez translouca, né, do Putin, isso, de certa forma, é um perigo ainda maior, visto que fica até complicado você tentar saber qual será o próximo passo do Putin, né? Hoje, coronel, nós temos um grande problema. Não temos, em verdade, a negociação está assim bem embaçada, porque, na realidade, não temos verdadeiros negociadores
capazes de gerenciar isso. Vou fazer uma provocação. Um exemplo. O Biden não tem motivo para negociar, porque parte no confronto. Não é parte direta, mas é parte em procuração. Ok? A China não tem credibilidade alguma, porque a China, com certeza, favorece, suporta a Rússia. Mas, em verdade, se a Rússia cai, a China vai ser bem contente, vai ser bem feliz, porque não vai ter um competitor importante. Vamos falar de jeito certo. Isso é fato. A Turquia, sim, pode ter uma boa relevância, porque geograficamente controla aquele estreito praticamente do Bósforo, de Dardanelles, que é um lugar estratégico. Se posso falar de jeito muito, muito aberto, o Putin precisa de negociadores capazes de ficar a nível de perfil e a nível de comunicação no patamar dele. Eu já falei isso, vou repetir, não tenho problema. Já Giovanni? Sim. O Seu som negociador... falhou, mas voltou agora. Isso. Eu acredito que hoje um grupo de negociadores interessante que poderia ser chamados para poder conversar e tentar de negociar algo com o Putin são, para mim, o presidente Trump, o ex-presidente Trump, que tem um perfil muito próximo ao Putin. O presidente Al-Sisi, que é o presidente do Egito. Eu vou falar isso, vou lançar essa bomba, porque eu acredito muito nesse tipo de capacidade. É o presidente Bolsonaro. Hoje, se eu tive poder no mundo, eu não sou ninguém. Sou um operador de rua, como se fala como se fala entre os operadores no Brasil, operador de rua, policial de rua. Eu não sou polícia, mas sou um operador de rua, porém não tenho decisão política. Mas se eu tinha possibilidade de ter uma indicação política, de indicar politicamente para coisa que eu penso hoje que seriam os players, os jogadores melhores, com certeza eu colocaria na jogada esses três campeões. Presidente Trump, que representa um Estados Unidos que não tem uma hostilidade direta contra os russos. Ok? O general Al-Sisi, que é o liderado do mundo árabe, uma pessoa extremamente interessante, com uma grande capacidade de negociação, grande capacidade de controle. E o presidente Bolsonaro, que representa o Ocidente. Porque o Brasil é Ocidente, o Brasil é parte do mundo ocidental, entendeu? Que tem um perfil de impacto, um papo simples, sem tanta instrumentalização. Eu acredito que seria um excelente negociador. Não acredito na negociação dos Estados Unidos, trâmite o presidente Biden. Não acredito, porque existe uma racha muito forte entre o Biden e entre o Putin. Poderia ser, alguém não quer envolver o presidente Trump para todas as coisas que aconteceram, poderia ser um excelente negociador o Mike Pompeo, que foi secretário de Estado, uma pessoa altamente inteligente, competente. Mas, tirando isso, os dois competidores interessantes, para mim, únicos que possam representar aquela forma de negócio inteligente, são esses três campeões. O ex-presidente Trump, o Mike Pompeo, o presidente do Egito, o general Al-Sisi, e o presidente Bolsonaro, porque representam perfis incapazes, perfis não envolvidos diretamente
e nessa competição, ok? E principalmente representante de três mundos diferentes, Interessante. de Isso três mesmo. mundos diferentes, com capacidade de comunicação, e principalmente com um perfil de impacto diferente. Eu analisei muito a visita do presidente Bolsonaro lá na Rússia. Eu vi aquele vídeo do colóquio, do diálogos que ele tem com o Putin quase 100 vezes. Do comportamento físico, daquele que se chama body language, praticamente, eu vi uma grande atração entre os dois. De respeito, né? Uma grande respeito, próprio uma comunicação, linguagem corporal de grande afinidade. Então, hoje, eu acredito que a União Europeia não tem capacidade para negociar isso, porque é absolutamente envolvidas. Giovanni, eu concordo com você. E aí eu perguntaria, se o Trump estivesse hoje no poder, haveria essa invasão russa? Eu acredito que não. É uma pergunta muito articulada. Isso pode ser que não, como pode ser que sim, mas com certeza seria estado gerenciado de jeito diferente. Sobre isso, 100%. Atualmente, nós precisamos chegar a um resultado no mais curto tempo possível. Muitas vidas perdidas, né? Não, vou falar muito claro. Absurdo. O senhor me conhece já de tempo, sabe que não gosta gosta de ser bem direto. Se essa guerra não acaba no menor tempo possível, nós teremos a terceira guerra mundial. Onde não será só a Europa envolvida, será algo que envolverá o mundo inteiro. Porém, eu sempre falo que tem jogadores da colocar no time que coloque. O objetivo hoje é fazer o gol. Não é importante que seja americano, chinês, europeu. Que Exato. Tem jogadores valentes que colocam dentro do campo, porque precisa assinar esse gol, que é o gol da paz, que é a coisa mais importante. Porque eu sempre falo, na Europa não acontece mais nada. Cada um que vem na Europa vê que tem uma tranquilidade, mas quando acontece algo na Europa, tem milhões de mortos. Isso eu sempre falo. Então, coronel, eu sou extremamente preocupado, não nascondo a minha decisão nos próximos meses de mandar a minha família, minha mulher e minha filha, que como o senhor, você sabe, são brasileiro, de volta no Brasil. Eu estaria ainda aqui porque, como fala, estamos no trabalho, porque estou muito preocupado, porque se essa situação não se movimenta, nós chegaremos a um ponto de confronto muito feroz. E vou repetir, que tem jogador que coloca jogador no campo. Para mim, a opção mais inteligente hoje é feita desses três negociadores, porque acredito na capacidade desses três negociadores. O general Al-Sisi pelo Egito, o presidente Bolsonaro para o Brasil e um negociador americano, que seja Trump ou que seja o Mike Pompeo. Esses três seriam, eu acredito, uma garantia porque esse conflito possa acabar no menor tempo possível. Giovanni, levando em consideração que se a invasão russa terminasse hoje, nós poderíamos apontar algumas derrotas da Rússia, né, do Putin. O primeiro é a projeção, diminuição do PIB considerável russo. Segundo, é a quebradeira geral, inclusive uma série de empresas que se retiraram da Rússia, que vai gerar taxas altíssimas de desemprego. Nós teremos também um fortalecimento exacerbado da OTAN, uma corrida armamentista
voraz pelos países, sobretudo europeus. Aqueles países do leste europeu que ainda não fazem parte da OTAN ou da Comunidade Europeia, com certeza correrão para que isso ocorra. Então, a gente, analisando aqui de forma muito rápida, a gente percebe uma série de impactos, o próprio crescimento da China e um gosto voraz, né, pelo mercado que a Rússia conquistou. A gente percebe uma movimentação dos países produtores, né, de petróleo para aumentar a produção, ou seja, a dependência russa de combustível e também de gás vai diminuir consideravelmente. Então, o cenário futuro da Rússia é perverso, né? Você consegue nos apontar outros efeitos que, se a guerra terminasse hoje, já poderíamos sentir? Hoje é importante que a guerra acabe hoje para tentar de repristinar aquele que era um equilíbrio que a gente tive até 2 meses atrás. Porque o efeito do confronto ainda nós não sentimos. Mas não vai demorar muito que vai se sentir isso a nível econômico, a nível internacional, porque uma vez que são criadas área de contenção, área de controle, área de impossibilidade de importar e export. Te faço um exemplo, um navio do Brasil que ia carregar algo na Rússia não vai poder passar pelo mar Mediterrâneo. Então, quanto vai custar isso? Não sei se entendo. Se bloqueia o passagem dentro da Turquia, do Bósforo. Que vai pagar isso? Quanto vai custar? Nós teremos um aumento violento da inflação. Não vamos conseguir nem comprar como fala, um pão francês. Então, isso vai, como fala, muitos acham que esse é um problema só daquela área. Esse é um problema que vai afetar o mundo inteiro. Já está afetando, né? Já. A gasolina, não sei no Brasil, mas aqui, um exemplo na Itália, um litro de gasolina chegou a 2,50 €, gente. Uma coisa violenta. Aqui em Brasília está R$ 7,39, há postos até que eu já encontrei a R$ 7,19, mas é uma exceção, né? É violento. Então, essa guerra precisa acabar logo. Logo, para poder emprestar o certo, poder dar às Rússias garantia e principalmente a Rússia dar garantia para nós. Sempre que o objetivo da Rússia não é outro. Porque o grande dilema hoje é entender se o objetivo da Rússia é só colocar em segurança o seu território ou voltar a um projeto de expansão de uma nova União Soviética. E isso é o grande dilema. Esse fundamento, né, o Giovanni, essa justificativa que o Biden deu logo no início do conflito, caiu um pouco por terra quando o próprio Zelensky já se manifestou no sentido de que a Ucrânia não ingressará mais na OTAN, né? Atualmente, coronel, a ideia do Putin, coisa que o Putin pede para a Ucrânia para acabar a guerra, é impossível que aconteça, porque o Putin quer que a Ucrânia não entre na OTAN, tudo bem, mas que a Ucrânia não entre na União Europeia, que a Ucrânia se demilitariza, entrega os armamentos, que a Ucrânia fica um país neutral. Isso poderia ser discutido antes de uma guerra, mas depois que começaram as armas a falar, que começaram os mortos, o povo, agora você não vai convencer ninguém a entregar as armas, ou a ser um país neutral, um país demilitarizado. Não tem, como fala, não tem garantia, entendeu? Então, pode não entrar na OTAN,
mas ele quer não ser um país da União Europeia. Significa o suporte militar da União Europeia, que são países da OTAN. Então, como fala, não é de um jeito, é de outro, entendeu? Porém, como fala, atualmente o grande problema é falta de negociadores que realmente possam criar uma situação de deconfliction naquela área e de uma proposta séria no interesse de todos. Isso é a verdade. Giovanni, eu não poderia deixar passar batido também algo que circulou, inclusive foi matéria da CNN em Portugal, a respeito do ataque àquela base na Ucrânia. Se eu não me engano, havia lá um forte contingente de voluntários, né, da Sim. Legião estrangeira. Inclusive, foi comentado e afirmado por um coronel brasileiro, né, neste programa da CNN em Portugal, de que a causa de identificação da base foi a excessiva exposição, e foi pontuado até uma crítica exacerbada a voluntários brasileiros que estavam se exibindo nas redes sociais, inclusive antes de ir para a guerra, dando entrevistas em programas, e que houve um acompanhamento, né, dessas redes sociais e conseguiram realizar a localização, né, a partir da identificação de que vários desses componentes da Legião Estrangeira estavam no respectivo território. Não sei se você também pode comentar em virtude da sua condição, né? Mas se você Coronel, puder pelo menos mencionar e falar e comentar, a gente que está acompanhando aqui no Instagram, a gente percebe, inclusive com transmissões em tempo real, né? É uma guerra em tempos modernos. Você acredita que, de fato, isso tenha acontecido? É o seguinte, aquela base lá foi uma base utilizada, como sempre falei, até desde 2010. Sempre foi uma base de referimento para o treinamento da OTAN. A CIA também treinou o pessoal ucraniano naquela base. Eu vou falar uma coisa, foi atingido aquele que alguém gostaria de mostrar de poder atingir, porque eu falo de bem, não posso entrar no específico, mas não é aquela base de interesse. Entendeu? Que alguém fez assim para poder aquela base ser atingida, mas não, bases importantes, tem muita na Ucrânia hoje, absolutamente sigilosas, clandestinas, coberta, que não vai ter exposição mediática absolutamente, que são cobertas de outro tipo de atividade, e que são altamente funcionantes, são parte integral do orgânico da resistência, daquela que é concebida, são estruturas que são construídas e moldadas sobre aquele conceito ROC, que está para Resistance Operating Concept. E claramente, se eu quero que alguém jogue um míssil, um foguete para mim, mostro aquele que eu quero mostrar. O final foi alvejado essa base a 60 quilômetros de Leópolis, que era uma antiga base onde pode ser que tive também muitos freedom fighters, ou foreign fighters, ou mercenários, aquele que seja, legionários da nova legião ucraniana. Mas, em verdade, onde o jogo se decide, onde o jogo é colocado na prática, não era naquela base. Giovanni, e sobre o Zelensky, o que você tem a dizer sobre essa figura midiática que assumiu proporções, a sua fala assumiu proporções aí globais, né? Toda vez que ele se manifesta em congressos, em diversos ambientes, né, do parlamento europeu e não só, ele é aclamado de pé e, obviamente, se utilizando também das redes sociais para falar com o seu povo e para falar para o mundo. Alguns especialistas dão conta de que cada vez que o Zelensky fala, é um míssil que ele direciona à Rússia.
com certeza é uma pessoa que vem, que tem experiência de comunicação muito estruturada. Ele era um ator cômico. Porém, dentro da sua equipe, ele colocou Muito bem assessorado, né? Por sinal. muito bem assessorado, tem capacidade de comunicação muito profunda. Se você viu, os seus comunicados não são sempre os mesmos, são variados, são feitos a horas diferentes. Ele tem capacidade de impactar na base de culturas diferentes, entendeu? Quando ele fala com os alemães, fala de um jeito. Ontem falou com o judeu, falou de outro jeito. Então, a sua comunicação é uma comunicação com certeza muito superior àquela do presidente Putin, a nível de qualidade de, como fala, qualidade de comunicação, de transmissão e capacidade de proselitismo. Não sei se existe essa palavra em português, de criar aquele ibope importante, aquela capacidade de convencimento, de negociação paralela, não transmitida oficialmente. Eu acredito que é um personagem construído, porque é muito bem assessorado, sem dúvida, que é um elemento fundamental que, como multiplicador de consensos, de Ibope, é principalmente um grande transmitidor, como é multiplicador de forças. É impressionante. Só para dar um número, hoje, os civis ucranianos prontos para o confronto e com armas são mais de 2 milhões. 2 milhões de civis, de gente que tecnicamente fazia outro, engenheiros, doutores, advogados, pedreiros, não soldados. É para conseguir ter essa capacidade de convencimento de pessoas que não têm experiência com a arma, e que têm capacidade, que têm raciocínio de saber que podem morrer, possam cair, criar esse movimento de resistência popular e nesse tempo assim curto, não é uma coisa de amadores. É uma coisa de alta assessoria da comunicação, daquela que pode ser reassumida como uma grande operação de PSYOPs, de operação psicológica. Isso aqui não é algo que foi estudado em 2 dias, mas é algo que vem de longe. Inclusive com apoio internacional, né? Diga-se de passagem. Sem dúvida. Um apoio rafinado, um apoio extremamente estudado, porque a capacidade de criar esse proselitismo assim forte, gente, é quase comparável com o proselitismo de matriz muçulmana, de matriz islâmica, entendeu? Só que dessa parte, de uma parte extremamente cristã, onde o valor da Europa, o valor da democracia é aquele keywords, aquela palavra-chave que, como fala, consegue até motivar aquelas pessoas que, de qualquer jeito, no primeiro tempo, ficaram muito longe do conceito do confronto, ou simplesmente de pegar uma parte de um ou do outro, entendeu? Então, é uma operação muito bem elaborada, muito bem estudada. Meu amigo Giovanni, já estamos aqui nos aproximando do encerramento. Infelizmente, o Instagram não é nada democrático, dá 60 minutos, corta. Então, eu gostaria, nesses minutos finais, agradecer imensamente, antes de passar a vossa palavra, agradecer imensamente a sua participação, já é a 3ª participação aqui no nosso Instagram, praticamente já é um integrante da casa, né? O nosso comentarista internacional de peso, como eu mencionei. Essa semana você estava aí, inclusive, na Jovem Pan News, em diversos programas nacionais e também internacionais. Então, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Conhecimento aprofundado, não só uma análise política, mas de quem é experiente no terreno,
que já esteve em diversos conflitos, inclusive no Brasil e na América Latina. Hoje está com seu trabalho assessorando a OTAN, então é um motivo de orgulho. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Agradecer também os colegas que estiveram conosco nesta segunda-feira, iniciando a semana com chave de ouro, podendo debater esse triste conflito que se abate entre a Rússia e a Ucrânia, com uma projeção no cenário internacional e que afeta a todos, e que torcemos para que esse conflito se encerre o mais rápido possível. Lembrando que essa nossa live ficará aqui gravada no IGTV ad eterno. Solicito aqueles colegas que gostaram, que divulguem, que também nos sigam no canal da editora Última Rácio no YouTube. Lá estará disponível essa entrevista, esse bate-papo, e tem mais outros 100, sempre focado nas ciências policiais, segurança pública, segurança internacional e áreas correlatas, sempre com convidados como com especialista de peso, como nosso amigo Giovanni. Giovanni, passo a palavra para você para esses minutos finais, para que você possa proferir as suas últimas palavras e se despedir do nosso público da Última Rácio. Eu agradeço vocês para esse convite. Sempre estarei disponível cada vez que a Última Rácio vai me convidar. Minha disponibilidade é sempre aberta. Eu vou repetir para a última vez. Eu acredito muito no poder do Brasil e principalmente no poder do presidente Bolsonaro nessa fase dessa guerra. Eu vou torcer para o presidente Bolsonaro inventar um negociador para poder dar uma definição final a essa catástrofe, porque eu acredito que existem todos os elementos para o presidente Bolsonaro ser um excelente negociador, um ator internacional de impacto para poder resolver seu problema. Está lançada a sua ideia. Espero que o presidente possa, sem dúvida, possa chegar ao nosso presidente para que seja montada essa tríade em favor da paz. Quem sabe, né? Meu amigo, fosse honra. Fica com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.